Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Anderson Silva, fundador do Centro Educacional 7 de Setembro, que hoje é a maior plataforma de cursos gratuitos do Brasil. Aqui você encontrará educação acessível com a melhor qualidade de áudio e vídeo do mercado. Parabéns, você já está inscrito no curso. É muito importante que você permaneça no grupo. Não saia dele. A nossa certificação é completa e reconhecida em todo o território nacional. Quando você solicita o certificado, automaticamente você já adquiriu também o seu e-book completo com todo o conteúdo do curso, que estará disponível para download lá na nossa plataforma, que é exclusiva. Para isso, existe uma pequena taxa, mas fique tranquilo, o certificado não é obrigatório. Todas as aulas são 100% gratuitas. Depois, dá uma conferida lá na imagem do grupo, pois lá temos todos os prazos. Não sabemos quando haverá uma nova turma desse curso. Então, aproveite a oportunidade. Que Deus te abençoe. Olá, alunos! Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Andréia Rodrigues, sou fisioterapeuta, trabalho na área há mais de 10 anos, trabalho também com gestão hospitalar, possuo especializações aí no campo da fisioterapia e agora também estudando aí, me especializando em fisioterapia intensiva. Mas eu fui convidada pela equipe SES, essa instituição maravilhosa que gera conhecimento cada vez mais aos nossos alunos, né? A profissionais também que estão querendo, almejando cada vez mais capacitação no mercado. E eu fui convidada para ministrar esse curso de Dry Needling. Primeiramente, antes da gente conversar, iniciar a metodologia, falar um pouco da história do Dry Needling e dos benefícios da técnica, e eu garanto para vocês é uma técnica maravilhosa de se trabalhar, é importante já ressaltar para vocês, nessa primeira aula, que essa metodologia, essa terapia, ela é muito empregada para o alívio da dor, né? E por isso, há uma necessidade de se ter um conhecimento cada vez maior em fisiologia, a anatomia, conhecer as estruturas que formam o corpo humano, né, as cadeias musculares, aonde se encontra cada músculo, as inervações. Então, não é uma técnica simples. Ela é fácil de ser aplicada, porém ela é complexa porque exige a necessidade de um amplo conhecimento nessas áreas da fisiologia, da anatomia. Por isso, ela é muito indicada para profissionais de saúde. E aí é bom a gente já bater um papo, já nessa primeira aula, para a gente entender que, se eu fizer esse curso de introdução ao Dry Needling, eu já vou poder exercer a técnica? Primeiramente, se faz necessário que você consulte a legislação pertinente do seu conselho de classe. Porque eu, como fisioterapeuta, o COFITO, que é o Conselho Federal de Fisioterapia, preconiza que todos os fisioterapeutas que quiserem atuar com Dry Needling ou agulhamento a seco, ele deve ter uma determinada quantidade de hora-aula, assim como 50% dessa prática, né, desse tempo de prática supervisionada. Se você é um enfermeiro, se você é um biomédico, se você é um biólogo, um odontólogo aí que está fazendo faculdade de odontologia e tem um interesse de saber como faz a técnica, qual é a sua aplicabilidade, eu aconselho, tá, a consultar o seu conselho, a ligar, a entrar em contato, enviar e-mail, para verificar qual a lei e qual a diretriz que esse conselho determina para a prática do Dry Needling ou agulhamento a seco. Esse é o primeiro ponto essencial. Se você é esteticista, massoterapeuta,
eu acredito que não seja muito indicado para a sua prática diária. Mas conhecimento nunca é demais, não é mesmo? A gente pode conhecer, pode entender um pouco mais sobre a técnica, até para indicar, né, para os nossos clientes a procurar um profissional adequado. E eu acho importante também, a cada profissional, a gente ter o bom senso, né, de estarmos sempre atuando dentro da nossa diretriz, dentro da nossa gama ou know-how, né, de conhecimento e rol de procedimentos. A palavra correta que eu estou tentando achar, rol de procedimentos preconizados ali pelo nosso conselho. A gente tem que saber até onde a gente vai, para também não invadir o espaço do nosso colega de trabalho, né? Para que todos nós possamos atuar em conjunto, né? A gente pode atuar de maneira multidisciplinar e sempre respeitando o espaço, o limite de atuação do outro profissional, que é o nosso colega. Tudo bem até aí? Então, pois bem, já falamos sobre esse assunto, que eu acho pertinente já informarmos no primeiro momento, na primeira aula. É um curso complexo, extenso, e o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre a história do Dry Needle e seus benefícios, e a gente vai, na prática, aprender um pouquinho sobre alguns grupos musculares. Não vai ter como abranger todo o grupamento muscular, porque nós temos uma quantidade muito grande de músculos no nosso corpo. Mas já vai dar para vocês terem uma ideia do que é a técnica, e eu digo para vocês, é uma técnica excelente, muito focada para o alívio da dor. Então já digo logo de cara para vocês, foquem na palavra dor. É isso que vai reger todo o nosso curso, toda a nossa temática e metodologia terapêutica. Mas agora, antes da gente começar, o que eu preciso de vocês? Tenham papel e caneta em mãos, façam as suas respectivas anotações, porque o nosso cérebro não é um CPU de computador, não é mesmo? A gente não vai conseguir assimilar todas as informações que estão sendo passadas para você agora. Então anote, não tenha medo de revisar quantas vezes forem necessárias. Isso é muito importante para que a gente possa, em caso de dúvidas, fazer consultas. E importante também, na nossa quinta aula, a gente vai ter aí elucidação de algumas dúvidas que foram elencadas aí pelos nossos alunos, as principais dúvidas. Então, eu acredito que vocês vão sair daqui, como eu falo para os meus alunos, ó, tinindo de conhecimento. Vem comigo e vamos começar a nossa explanação. Pois bem, Dry Needle, também conhecida como agulhamento a seco, é uma intervenção qualificada que usa uma fina agulha filiforme, aquelas agulhas que a gente usa para acupuntura, geralmente aí 25 por 30, ela é muito fininha, eu vou mostrar para vocês. E essa agulha, ela vai penetrar a pele até o ponto ali do quadro álgico, desativando ali os pontos gatilhos miofaciais subjacentes, também conhecido como trigger points. Quem nunca ouviu falar naquele nódulozinho chato que às vezes acomete aqui a nossa região do trapézio superior? Você passa a mão, você sente aquele carocinho que quando você aperta ele dói, ou ele pula, né? Ele parece que samba, desliza ali sobre o tecido. Isso é muito trabalhado, a gente considera como ponto gatilho, ele é muito trabalhado com essa técnica. A gente pode realmente desativar esse trigger points, tá? E a gente vai atuar também, não só nos pontos gatilhos, mas a gente vai atuar nas lesões musculoesqueléticas, nos quadros álgicos articulares. Ele é bem amplo a atuação do Dry Needle, tá? Então, essa agulha ela vai penetrar na pele para desativar os pontos gatilhos miofaciais, músculos e tecidos conjuntivos. Para quê, gente? O que eu falei que a gente usa o Dry Needle? Para o tratamento da dor, neuro, musculoesquelética e comprometimentos
do movimento. A partir daí, a gente começa a entender como vai funcionar esse agulhamento a seco. Então, a técnica de dry needling, ela é baseada na compreensão moderna, tanto da anatomia humana, como eu falei com vocês que se faz necessário, e fisiopatologia. Porque eu preciso ter um amplo conhecimento de anatomia, eu preciso conhecer a fisiologia da técnica, como o meu corpo vai responder ao tratamento, e a fisiopatologia, ou seja, como o meu corpo reage àquela injúria tecidual que o está acometendo. Ou seja, qual é a fisiologia da patologia, o que está acontecendo quando aquela doença se instala no meu corpo, ok? E o dry needling, ou agulhamento a seco, como ele também é conhecido, é amplamente praticado por profissionais de saúde, condicionalmente treinados, tá? Então, o profissional de saúde, ele precisa conhecer de anatomia, de fisiologia moderna, entender o funcionamento do corpo, porque a aplicabilidade da técnica errada, eu corro risco de lesionar algumas estruturas importantes, por exemplo, grandes nervos, e isso vai trazer malefícios ao meu paciente. Um exemplo também claro por exemplo, na região do tórax, só para a gente começar a debater um pouco sobre a técnica, eu tenho uma metodologia de aplicação do dry needling. Por quê? Eu vou aplicar na região do tórax, ele em geral, na posição oblíqua. Eu vou fazer esse agulhamento oblíquo. Para quê? Para que eu possa desviar das raízes nervosas que saem das minhas vértebras. E para que eu também não corra o risco de causar uma lesão na minha pleura. E o que é a pleura? É o revestimento, uma fina película que recobre ali a minha cavidade torácica, o meu pulmão também. Então, a gente tem que ter esses cuidados para que a gente aplique uma técnica com consciência, com capacitação técnica, sabendo o que a gente faz, para que a gente possa efetivamente tratar o nosso paciente e que ele saia satisfeito, feliz, porque ele teve o quadro álgico reduzido e não saindo dali mais prejudicado do que ele entrou no seu consultório. Então, voltando, é uma técnica cada vez mais praticada por fisioterapeutas, por médicos, quiropraxistas, que estão vendo a evolução dessa técnica e estão evidenciando o quão interessante ela é e tantos benefícios que ela trazem quando aplicada de forma correta. Então vamos entrar um pouco na história, né, do dry needling ou agulhamento a seco. O dry needling ou agulhamento a seco, ele é oriundo da acupuntura e é estritamente, né, baseado em princípios e pesquisas da medicina ocidental. Por quê? A acupuntura é oriunda da medicina oriental. Ela faz parte da medicina tradicional chinesa e ela trabalha muito com o quê? Com acupontos, né? E com meridianos. Então, a agulha, o agulhamento, ela vai acontecer ali nos meridianos que percorrem todo aquele corpo. Da cabeça aos pés, eu tenho o meu corpo dividido, né, com meridianos em todas essas regiões que vão pegar desde da ponta dos meus dedos até a minha cabeça, indo para meus membros superiores e inferiores. E a acupuntura vai tratar esses pontos. O que difere a técnica do dry needling para a acupuntura é que o dry needling, ele é oriundo, ele pega o embasamento, ele é arraigado, né, constituído, ele foi fomentado, constituído com essas bases da acupuntura, porém, adicionou-se ele a novos conhecimentos da anatomia e da fisiologia da medicina ocidental, né, que é muito mais voltada para o estudo das doenças, como ela se desenvolve, tentando entender essa anatomia, tentando compreender a fisiopatologia
das doenças. Mas nem por isso uma é melhor do que a outra, tá bom? Ambas são técnicas maravilhosas que trazem excelentes benefícios à saúde do nosso paciente, promovendo saúde e bem-estar. E bem-estar é por nós, seres humanos, né? Ninguém consegue aí viver com dor, viver doente, sem qualidade de vida por muito tempo. A gente procura ajuda porque a gente quer estar sentindo bem-estar e com excelente qualidade de vida, ou pelo menos uma boa qualidade de vida, ainda mais na sociedade odierna, né? Que nós somos recrutados a todo momento, exigidos a todo momento, tanto fisicamente quanto mentalmente, psicologicamente, estamos à flor da pele o tempo todo, tentando equilibrar a nossa mente, o nosso estado mental com o nosso corpo físico, e a gente sabe que desequilíbrios, tanto nessas estruturas, na mente, né, no nosso psique, se não for trabalhada, ela vai gerar o quê? Doenças que nós consideramos também como psicossomáticas, e elas começam a se refletir no nosso corpo, causando malefícios, trazendo males no nosso arcabouço físico, né? No nosso corpo. Portanto, o Dry Needle, ele é uma adaptação moderna da acupuntura tradicional. Ele pode ser considerado assim, porém com esse embasamento mais voltado para a medicina ocidental, com conhecimento de anatomia, fisiopatologia e fisiologia humana. O Dry Needle, ele foi desenvolvido pela primeira vez por uma mulher, gente. Olha só, nós mulheres aí desenvolvendo grandes técnicas. E ele foi desenvolvido na década de 40. E quem desenvolveu essa técnica foi uma profissional, uma médica chamada Janet Trevel. Gente, ela foi médica, né, do presidente dos Estados Unidos, a gente vai ver lá para frente qual. E, não vou falar agora, é um mistériozinho. E ela começou a ver que a técnica dela, quando aplicada, principalmente para doentes que sofriam de dores miofaciais, trazia excelentes resultados. Então, a acupuntura médica ocidental é uma modalidade terapêutica, né, que envolve a inserção de agulhas filiformes, sólidas, tá? Por que filiformes? Porque ela é fininha, comprida, e ela também usa a compreensão biomédica atual e a evidência da pesquisa, tá bom? Então, é só para vocês entenderem um pouquinho da história da acupuntura. Então, eu vou mostrar para vocês Janet Trevel, né? Essa grande mulher, ela é considerada a mãe do Dry Needle ou do agulhamento a seco. Ela desenvolveu a técnica e ela, gente, era a médica pessoal do presidente John Kennedy. Então, ela acompanhava esse médico em suas viagens para controlar as fortes dores miofaciais que o acometiam. Vocês sabiam disso? Então, ela é autora do grande livro, né, denominado Dor e Disfunção Miofacial. E ela gerou uma grande contribuição para o estudo da dor. Essa mulher fez a diferença na técnica do Dry Needle. Mas vamos continuar um pouquinho para a gente entender a evolução. Então, ela desenvolveu, né, e começou a fazer o estudo da técnica em 1940. Em 1947, foi fomentado, começou a ser engendrado, ou seja, produzido, né, de forma devagar, mas cada vez caminhando a passos cada vez mais largos, os primeiros estudos científicos utilizando agulhas hipodérmicas. Em 1979, Levitis
publicou o primeiro estudo, pessoal, sobre agulhamento a seco, usando as agulhas de acupuntura na prática do dry needling. E aí, cada vez mais, as coisas foram fluindo. Observa que em 1940, doutora Jeanette Travel desenvolveu a técnica. Em 1947, 7 anos após, começaram a surgir a fomentação, ou seja, a construção dos primeiros estudos científicos com agulhas hipodérmicas. Ou seja, sem medicação, tá? Introduzidas ali na pele do paciente, na estrutura, para verificar a redução de quadros álgicos, ou seja, patologias que apresentavam sintomatologias de dor. Observem que de 1947 para 1979 tem um tempo, né? E a partir daí, Levitz publicou o seu primeiro estudo sobre agulhamento a seco. E aí, o que aconteceu? Descobriu-se que a técnica de dry needling produzia uma analgesia imediata e completa do plano do ponto doloroso, sem hiperestesia para pacientes com dor miofacial. Então, quando você aplica a agulha diretamente no ponto doloroso, foi verificado que imediatamente ocorre uma cessão, uma interrupção desse quadro doloroso naquele ponto. E, pessoal, eu posso garantir para vocês, é uma técnica maravilhosa. É uma técnica que, na grande maioria das vezes, na primeira sessão, você já tem excelentes resultados. Quando esse paciente ele tem uma resposta mais letárgica, mais morosa, ou seja, mais lentificada, a gente fala que ele tem uma resposta fisiológica mais lenta, às vezes você chega a fazer uma segunda ou terceira sessão. Mas eu garanto para vocês que na primeira sessão você já consegue excelentes resultados, da forma como a gente vai aprender aqui em aula. E você consegue ver que o seu paciente fica radiante e praticamente ou ele sai sem dor ou com a dor muito reduzida. E lógico, você que é profissional, que é fisioterapeuta, você sabe que nós que trabalhamos com técnicas de dry needling, liberação miofacial, com terapias manuais, na nossa prática clínica, o que a gente mais utiliza? Existe uma escala que a gente trabalha muito para mensurar o quadro álgico, né, desse paciente, para a gente mensurar a quantificação de dor desse paciente. E qual é essa escala? É a escala EVA, não é mesmo? É a escala visual analógica de dor. E não é a Eva do Adão, né? É a escala visual analógica de dor. E nessa escala, a gente tem ali, é como se fosse uma régua. Eu tenho essa escala, eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Ela é como se fosse uma régua e ela tem de 0 a 10, ela tem a numeração de 0 a 10, onde 0 é ausência de dor e 10 uma dor insuportável, e o paciente ele vai ali relatar para você qual é a dor. Então, o que é interessante? Quando o paciente chega no seu consultório, ele vai fazer uma anamnese, que você tem que colher a anamnese dele, a queixa principal, a sintomatologia clínica, o período de duração, o tempo de duração, a história familiar desse paciente, você mensurar o quadro álgico dele. Para quê? Para você saber exatamente no início da sessão quanto ele tinha de dor e ao término da sessão o quanto ele tem de dor naquele momento, no presente. Porque só assim, através de mensuração, de uma evidência e que você vai escrever na evolução, ou seja, a evolução desse tratamento na ficha de anamnese desse paciente, que nós denominamos de evolução clínica do paciente, você vai relatar se houve melhora ou não. Se houve melhora, você sabe que você fez uma boa aplicabilidade da técnica, exerceu um bom protocolo de tratamento. Se não, você sabe que você tem que ajustar, porque para aquele paciente não houve
uma resposta fisiológica satisfatória. Isso desmerece o seu trabalho? Não. Isso só faz com que você se aprimore cada vez mais. Então, essa escala EVA é importante, porque a gente precisa também aprender a trabalhar com evidências, para mostrar também para o nosso cliente que nós estamos preconizando pela melhor metodologia para ele, a fim de promover saúde e bem-estar. Portanto, trabalhem com a escala EVA, tá bom? Mas vamos lá. Então, descobriu-se, né, ao longo dessa evolução, que o dry needling produzia essa analgesia imediata, quando aplicada no local, sem hiperestesia para esses pacientes com dores miofaciais, sendo o princípio terapêutico oriundo da estimulação mecânica. Por quê? Porque quando eu insiro a agulha no meu tecido, eu vou produzir uma estimulação intramuscular. Portanto, a técnica de dry needling também é muito conhecida, além do nome de agulhamento a seco, vocês podem achar em algumas publicações, artigos científicos, como estimulação intramuscular. E gera excelentes efeitos fisiológicos, que eu não vou falar nesse primeiro momento para não espantar vocês. Se você quer saber mais, tem que continuar a estudar com a gente, tá bom? Então, vamos continuar com a história, a evolução da técnica. Já em 1980, Gunn, né, cada um fala de uma maneira, relatou em novo estudo científico que as técnicas foram inspiradas pela acupuntura tradicional, aquela que envolve os meridianos, baseada na medicina tradicional chinesa, e que a agulha seca teve poderosos efeitos terapêuticos para pacientes com dor lombar crônica nas costas, né? Então, o que acontece? Nesse estudo, ele conseguiu detalhar que o agulhamento a seco trazia alívio para o quadro álgico, ou seja, também conhecido como analgesia. Por que agulha seca, gente? Porque é uma agulha que não possui fármacos, princípios ativos em seu interior. Não é uma seringa onde você vai inserir uma agulha e vai aplicar ali, por exemplo, uma lidocaína de 5% diluída no seu meio de dissolução, tá? Não é isso. É simplesmente uma agulha filiforme sem a presença de fármacos, ou seja, de medicamento. Então, somente essa agulha seca, quando introduzida no local, ela promove estímulos intramusculares que vão promover o alívio do quadro álgico. Em 2000, houve um crescimento muito grande, né? Ou seja, um interesse muito grande por parte dos profissionais da saúde, especialmente pelos fisioterapeutas. Por quê? Porque eles começaram a compreender e a reconhecer a magnitude da técnica, os efeitos benéficos do dry needling para o alívio da dor. E atualmente, pessoal, é muito praticado por profissionais de saúde em todo o mundo, tá? Com excelentes respostas. Então, o que a gente precisa entender até agora? Que é muito praticado. E aqui nessa imagem, eu trouxe para vocês, que eu acho muito interessante, que essa foto aqui é uma publicação em um jornal do ano de 1947, onde a doutora Janet Travel, a criadora do dry needling, ela deu uma reportagem e ela, não estou falando que não fui eu que falei, não sou eu que estou afirmando, eu estou trazendo somente uma que eu achei interessante, achei pertinente, trazendo um fato histórico, né? um documento histórico. E em 1947, ela afirmou com as palavras dela, né, que a agulha seca
é a maneira médica de dizer que é acupuntura. Lógico, né, gente? Ela falou isso, ela deu uma entrevista, só estou trazendo para conhecer vocês. A acupuntura é uma outra técnica baseada com tratamento da medicina tradicional chinesa, de fluxo energético, de liberação de energia, do controle do qi, né? Desse fluxo energético que rege todo o corpo humano e que a gente trabalha ali para promover o quê? A homeostase de corpo, mente e espírito, porque na medicina tradicional chinesa, se tiver um desequilíbrio entre o yin e o yang, né? Ou entre os 5 elementos, e isso a gente aborda um pouco dessa teoria dos 5 elementos e do yin e do yang na aula de auriculoterapia, no curso de auriculoterapia, vocês vão perceber que um desequilíbrio nessas estruturas promove o quê? Um desequilíbrio em todo o corpo. E eu tiro esse corpo da homeostase. Dry Needling não é isso. O Dry Needling, ele é oriundo dessa medicina tradicional chinesa, porém, ele vai, através da fisiologia, de conhecimentos de anatomia, focado já mais com o olhar ocidental, ele vai atuar direto no foco. Tudo bem até aqui? Então, eu pergunto para vocês, até aqui tudo bem, pessoal? Essa foi a primeira aula, uma aula bem simples, bem introdutória, para que a gente possa dar sequência ao nosso curso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês saiam daqui, ó, tinindo de conhecimento. Afinal, conhecimento é agregador, gera possibilidades, você cresce pessoalmente, você cresce profissionalmente, você pode debater com seus colegas de trabalho, você pode debater com seus familiares, você pode começar a produzir conhecimento, passar conhecimento, não é mesmo? Por isso que conhecimento nunca é demais, porque tudo na vida a gente pode perder, mas o conhecimento a gente leva com a gente. Então, invista em conhecimento, continua com a gente e venha cada vez mais evoluir profissionalmente. Até um próximo encontro. Bye, bye!